Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Worldview Podcast. Agora sim, oficialmente em nosso estúdio. Daqui a pouco eu vou revelar um pouquinho mais do estúdio. E também o nosso primeiro convidado. Na verdade, ele já está na thumb, você já sabe quem que é, né? Mas vamos deixar esse mistério um pouquinho. Então hoje é o nosso segundo episódio do nosso podcast. Desse podcast falando um pouquinho sobre a cosmovisão bíblica dentro das 7 áreas da sociedade. E hoje não seria diferente para falarmos da primeira área, vamos dizer assim, que é família e espiritualidade, família e igreja, né? E para isso, lógico, eu não estou sozinho nesse podcast, tem a minha co-host, a host desse programa também, que é a Shirley. Shirley, olá! Então, um oizinho? Um oizinho. Gente, ai, que festa! Eu sempre quis um negócio desse. Eu tava dando risada aqui, André, porque o pessoal sempre brincou comigo que eu sempre falei muito, gravei muito áudios longos e sempre quis um microfone desse aí, ó. Deus realizações, tá vendo? Exatamente, realizações. Isso aí. E você quer apresentar o nosso convidado? Gostaria muito, me sinto muito honrada de apresentar o nosso convidado, né, do dia de hoje, o pastor Josué Araújo. Seja muito bem-vindo ao Worldview Podcast. É uma honra ter você aqui conosco. Primícia. Obrigado, Shirley. Obrigado, André, por essa oportunidade. Espero que seja muito relevante aquilo que vamos compartilhar. É uma honra estar com vocês. Ai, que bom. Pastor, nós estamos aqui hoje para trazer uma cosmovisão diferenciada, uma cosmovisão sobre alguns assuntos que nós vamos discutir hoje. Mas para começar, para trazer um quebra-gelo aqui, eu queria ouvir como foi o início da sua conversão. A minha conversão, ela começou muito, muito cedo. Fui criado, né, na igreja. Minha mãe sempre pegou aquele versículo, né, que é fundamental para todo pai, para todo cristão, que diz que deve ensinar a criança o caminho que deve andar. E minha mãe foi essa que obrigou a gente a estar no caminho, né? Teve dias de a gente não querer, de não querer obedecer, não querer estar no ambiente da igreja. Mas ela dizia, enquanto eu morar aqui, você vai. Enquanto eu morar debaixo do meu teto, você vai fazer o que eu direcionar. E, por obediência, eu fui, né? E entendi a questão do caminho de estar com Jesus. Então, eu conhecia Jesus de ouvir falar, né? Dentro da igreja, dentro da religião, tendo naqueles ambientes, às vezes, forçado, né? Mas, quando eu cresci, a palavra surtiu efeito. E eu comecei a conhecer Jesus de andar com ele. Olha que legal. E aí foi tremendo, foi uma mudança de vida real. Real, né? E como nessa tua caminhada que você acabou entrando, né, na igreja, a gente sabe que as crianças acompanham os pais, isso é muito relevante também para o que a gente vai falar hoje. Mesmo muitas vezes, se a gente vê as crianças brincando, correndo na igreja, mas quando os pais trazem os filhos para a igreja, acontece algo muito importante, essa intimidade que eles começam a ter, né, com a palavra. Mesmo os pequenininhos que a gente fala não entendem, mas estar no ambiente faz toda a diferença para uma família. Com certeza, faz muita diferença. A ambiência profética está na palavra, e a criança, ela registra diferente do adulto, né? Sim. Ela estando no ambiente, ela está prestando atenção em tudo que acontece à sua volta. Às vezes parece que ela não está ouvindo o pastor, mas se o pastor fala alguma coisa errada, ela acaba corrigindo. E já aconteceu isso com você, de alguma criança te corrigir, pastor? Já aconteceu de eu ver crianças, né, da minha família corrigindo o pastor. Por exemplo, o pastor estava ministrando sobre Páscoa, e aí ele se empolgou e falou, Jesus morreu na Páscoa. E aí ele fala, pastor, e é pequenininho, né? Pequenininha criança. Jesus morreu na cruz. Não na Páscoa. Não foi na Páscoa. E corrigiu, e estava de costa pro púlpito, né? Então, quer dizer que eles prestam atenção em tudo que acontece ali no ambiente, estão ligados o tempo todo, né? E como isso afeta hoje o nosso tema? Nós estamos falando sobre espiritualidade e família. Como isso trazer uma criança dentro de um contexto de igreja, num ambiente na qual ela está aprendendo, né, a caminhar ali na verdade, nos princípios corretos, como que afeta o núcleo familiar? Eu creio que as crianças, a família como um todo hoje, né, pela diversidade de igrejas que existe hoje, fica muito procurando um lugar onde eles possam ser servidos, enquanto que a palavra diz para nós servirmos ao reino. Sim. Então, a criança, quando ela é criada num ambiente de permanência, né, escolha uma casa apostólica e fique nela, ela vai criando raízes.
ela vai tendo dentro dela, falar, essa aqui é minha casa, isso aqui é o jeito de servir a Deus, isso aqui é como eu devo servir, é como eu devo aprender, é como eu devo ensinar, como eu devo replicar. Então, a palavra que a criança, depois de velho, não vai se desviar, tem a ver com essa permanência. Então, a criança pode estar fazendo bagunça, ela pode, sendo criança, como deve ser, mas ela está no ambiente de igreja. Por isso, né, cabe a nós que trabalhamos nessa área da sociedade, criar um ambiente propício para a criança se expressar, para ela aprender, para ela entender o que Jesus tem para ela. Que o que Jesus tem para nós não é depois de grande, é desde nossa concepção. Da nossa infância, né? Porque a gente percebe essa dificuldade realmente de ter a família inserida muitas vezes dentro das igrejas, né? Em alguns momentos nós percebemos que os filhos vêm à igreja, depois os pais, ou ao contrário, né? Mas a gente percebe a importância do núcleo familiar estar todo dentro de uma igreja, né? Isso traz transformação. Está inserido, né? Isso, transformação de caráter. Parte. Isso né? E da pessoa e também da personalidade. Porque, pastor, nós não somos, muitas vezes, aí depende da idade. Tem crianças, tem pessoas que entram na fase infantil, né? Ou na adolescência dentro da igreja, tem pessoas que entram numa fase adulta dentro da igreja. Uhum. E nós carregamos lá a nossa personalidade, né? Do núcleo familiar que nós aprendemos dentro de casa. E muitas vezes não é o correto. Eu paro para analisar que eu posso falar por mim, nós aprendemos muitas coisas que não é um caminho correto a ser seguido. Quando você entra numa casa apostólica, você tem o conhecimento, você aprende que você pode lidar com as coisas de uma forma diferente. Quando uma pessoa vem na fase adulta já para a igreja, com todas as suas demandas, toda a bagagem. Com toda a bagagem, como que você lida com isso ao receber também um adulto dentro da igreja? Essa é um tema bem interessante, bem importante, porque os princípios, ele é válido para a eternidade, eles são imutáveis. E também ele serve para qualquer fase da nossa vida. Sim. Não importa a nossa idade. O que acontece com a palavra de Deus, quando Jesus entra na nossa vida? Ele ressignifica, inclusive, o nosso passado. Porque quando a gente olha para o passado, a gente vê muitas coisas erradas. E até com os erros a gente aprende. Sim. Com os erros a gente tem um laboratório do que não fazer. À luz da palavra, isso vai trazendo uma iluminação, vai trazendo uma clareza nas coisas. E aí a gente pode ressignificar isso. Na idade adulta, se já for pai, se já for marido, se já, né, for esposo, se for casado. Mas eu fiz errado. Então a gente pode ressignificar. A gente olha para os nossos pais, muitas vezes, né, o erro já veio dali. Sim. Por conta daquilo que eles receberam também. Então, quando a gente quer entender o nosso passado, e entender os nossos pais, é ver a infância deles. E raramente os filhos perguntam como foi a infância dos pais, dos avós, né? Então, na igreja a gente tem essa oportunidade de estar relembrando e traçando essa cronologia da vida, né? Então, até aqui foi assim. Então, daqui para frente eu posso mudar, né? Nosso passado, ele é de pedra. Então, o que você faz com pedra? Você pode edificar, você pode jogar fora, você pode abandonar, mas não tem como mudar. Mas nosso futuro, ele é de barro, ele pode ser moldado. Que boa colocação essa. Então, a partir de agora, você pode moldar ele. Você pode ser um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, filho melhor, e ressignificar à luz da palavra. Porque algumas coisas que são de pedra, às vezes nosso coração está de pedra. E Jesus fala que ele quer dar um coração de carne. Então, assim, entendendo muitas vezes o que a gente recebeu, porque ninguém pode dar nada que não recebeu, né? Então, por isso que essa caminhada, a pessoa chega, ela vai ser convidada a caminhar para aprender os princípios da palavra. Dentro da programação da igreja, né? A gente temos nossas células, nossos cursos, porque o papel da igreja é muito importante nessa questão de ensinar. Não vai obrigar ninguém a caminhar, mas vai ensinar o caminho que deve andar. Então, isso é bem importante. Então, falando nisso, vou fazer um merchan rápido aqui, olha, no nosso Bookstore. Essa é uma que ferramenta boa. Temos aqui, ó, o Devocional da Família. E hoje o Devocional da Família você pode adquirir no nosso Bookstore, né? Então você
tem ele aqui com todos os dias do ano, você tem uma palavra, né, que você pode estar acessando. E no dia de hoje, quando eu estava lendo o devocional, antes de vir para cá, falei... Dia de hoje da gravação, tá? Dia da gravação, dia tá? da gravação. Dia 2 de setembro. Isso mesmo. Olha só, nós estávamos falando aqui hoje sobre a organização para a expansão, né, do reino de Deus, mas também para a expansão da nossa vida através da disciplina, da diligência e da palavra, né? Então, nós estávamos lendo um versículo que está lá em Êxodo 18, 23, que fala: se você assim fizer e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo este povo voltará para casa satisfeito. Êxodo 18, 23. Mas aqui, pastor, olha só. Aqui nós vamos ver nesse devocional de hoje a história de Jetro, né? Que ele foi... Aqui na história ele é considerado o primeiro RH, né? Lá da Bíblia do Antigo Testamento. É o sogro de Moisés. O sogro de Moisés. E aqui é muito interessante que fala que ele entrou ali na história dando aconselhamentos, né? Nas áreas financeiras, na área emocional, dando direcionamento, né? Para os processos que as pessoas estavam passando naquela época, com os filhos e com muitos pedidos da época, o que não é diferente do dia de hoje, né? As demandas não mudam. Não mudam, né? Os aconselhamentos que as pessoas chegam dentro de uma igreja para pedir em todas as áreas, né? Nós sabemos que há essa direção, né? Através da palavra, mas hoje, como que você pode trazer para nós nos dias atuais, como que a igreja ela pode estar auxiliando as pessoas a praticarem, né, os princípios, a praticarem também nessa gestão, né, emocional, financeira e familiar, né, através de um direcionamento pastoral, né, ou dos seus líderes, né, que ajudam a caminhar, a carregar o piano dentro de uma igreja. O conselho de Jetro foi muito, muito importante, muito relevante na questão de organização, porque Moisés estava fazendo tudo sozinho. Sim. Ele estava cuidando, estima-se, 3,5 milhões de pessoas. Uau! Com a mentalidade literalmente escrava, né? Então, esse povo não sabia bem o que fazer. E agora, o que nós vamos fazer? Para onde nós vamos? Diante de um deserto, mesmo com todos os milagres, né? Lá, quem assistiu os 10 mandamentos vai ver tudo que eles passaram ali, né? E aí, Jetro dá um conselho bem interessante. Falou, ó, pega pessoas capazes, que são capazes e faça uma distribuição das demandas menores, de coisas que eles possam resolver e distribuiu, vamos dizer assim, a autoridade. Né? Dividiu a autoridade ali com esse grupo. Então, ali ele pôde descansar, pôde resolver problemas maiores e fazer a parte principal que rege a um sacerdote, que era escutar a Deus. Uau. Porque naquilo que ele estava fazendo, nem tempo para Deus ele tinha mais. Era de manhã à noite ele não conseguia comer, não conseguia mais dormir, e as demandas não paravam. Né? Então, esse é o segredo do fracasso, está aí, né? Querer fazer tudo sozinho. Isso. Né? Nossa, então o Jetro lhe dá esse conselho, e esse conselho serve para nós também. Como atender as demandas hoje das famílias, que não são poucas. São muitas. Né? A igreja tem o papel de ensinar. Então, nós temos os diversos departamentos da igreja. Esse devocional é uma das ferramentas, né? Que foi criada através da equipe, não foi feito sozinho. Né? A equipe pastoral fez esse devocional para o ano inteiro. Todos os dias tem uma palavra. 2026 tem outro. 2026 já tá no forno, daqui a pouco. Ah, que coisa boa. Já está sendo editado e tudo mais. Então, e sempre temos ferramentas desse nível. Mas o principal coisa para que todas essas demandas sejam supridas é aquilo que Jesus falou para a gente fazer. Ele falou, ide, fazei discípulos. Sim. Então, ele não falou, ide, fazei membros de igreja. Ele não falou, ide, fazei amiguinhos, ide, fazei seguidores, né? E gente que são seus fãs. Mas ele falou, ide, fazei discípulos. E aí, fazer discípulos é vida na vida. E aí, o discípulo consegue replicar aquilo que é ensinado. E aprender na prática. E aí, pastor, em relação, usando também a história um pouquinho de Jetro e de Moisés e tudo, né? É importante ver que Jetro também olhou para a vida pessoal de Moisés, né? Não olhou só para a parte do ministério. Exatamente. Ele estava preocupado com o genro, né? Com os netos, com a... Falou assim, você não está dando nem atenção para minha filha. Inclusive, ele mandou levar a esposa de volta, né?
Uau. Você vai ler o texto ali, ele fala assim, leva ela junto, que é um serviço a menos para mim. Ele falou, não, cara, você está fazendo errado. Né? A conversa foi mais ou menos essa. A conversa foi profunda. Da sua experiência, pastor, como que é lidar com essa questão de família e ministério? Como é que é trazer esse equilíbrio, né? Uhum. Essa palavra equilíbrio é bem forte, né? É bem forte. É bem forte, mas no primeiro podcast alguém respondeu isso daí, né? Como é que você faz para ser exemplo? Né? Não tem como eu ser uma pessoa na igreja, uma pessoa na minha casa, uma pessoa com os amigos. Não dá para dividir esse negócio. Eu tenho que ser o que eu sou em todos os lugares. Isso. E para mim esse é o grande segredo. Então, às vezes você vai me ouvir falando algumas coisas que não devia, né? Como todo mundo escapa, ninguém é perfeito, mas às vezes você vai ver uma palavra dura, parece que é falta de amor, mas a gente vê Deus corrigindo os seus, né? Sim. E às vezes você vai, né? A gente sempre fala, vida de Facebook, isso não existe, né? Não. Que no Facebook a gente tira só foto dos melhores momentos, Tudo mais lindo. bonitos, tudo editado para aparecer, como são românticos, como são lindos, né? Ninguém acorda de manhã sem pentear o cabelo, escovar os dentes e tirar uma foto para pôr no Facebook. Então, o segredo, para mim, o equilíbrio está nisso, ser quem você é diante de Deus, principalmente. Ele é nosso balizador. Ele quem tem que ser agradado. Quando você agrada ao Senhor, os seus papéis ficam bem definidos. Como pastor, que ele chama para ser, como marido, como pai. E se nesses papéis eu estou agradando a Deus, a paz reina. Porque agradar todo mundo, ninguém conseguiu. Ninguém consegue. É impossível. E esse também é um segredo do fracasso, querer agradar todo mundo. Agradar todo mundo é o segredo do fracasso. É. Ou essa. Exatamente. Tem gente que pode estar nos ouvindo agora falando, eu não gosto disso que eles estão falando. Vai fazer o quê? Troca de canal, vai assistir outra coisa. Porque aqui nós vamos falar o que é verdade, aquilo que nós somos, que acreditamos. Né? Mas eu acredito diferente, então me convença, quem sabe, né, eu mudo de opinião. Agora tá na moda aquele 30 contra 1, né? Sim. Nos canais do YouTube aí, não vou falar para não dar problema. Eu vi alguns já. Mas tem uns lá 30 contra 1 só, então não tem como agradar todo mundo. E a maioria vai só por causa das tretas, né? Só por causa das tretas, por causa da discussão. Não, lógico, dá bom demais. Então, isso é muito legal. E olha só, né? Então, só para finalizar essa parte aqui desse devocional de hoje, fala assim, né? Que é um desafio, hoje em dia, não só para um líder, para um pastor, para um empresário, né, para um gestor encarregado, alcançar maiores resultados naquilo que ele está fazendo, certo? E, geralmente, os resultados, quando a gente fala de liderança, de família, de espiritualidade, nós falamos isso para procurar fazer o melhor para Deus, não para os homens, certo? Então, no caso, você trouxe que para você conseguir expandir o reino de Deus, para que a casa cresça, né, a igreja, assim, ou o corpo de Cristo, a gente também tem que delegar, né, as tarefas. Você como pastor principal, né, da igreja da família, nós entendemos que essas são qualidades, né, que determinam as tarefas. Mas, para trazer nesse contexto num geral, se você olhar para trás, qual foi o maior desafio do seu ministério, pastor? Pode dizer 1, 2, 3, mas traga alguns exemplos para nós de um desafio grande, né, que você teve, que você superou e que você também pode contar com o auxílio de outras pessoas dentro do corpo de Cristo. Uhum. Eu creio que o maior desafio de todo cristão, né, mas para o chamado pastoral, é justamente você responder o sim de forma integral. Uau. A partir de agora eu vou viver isso. Doe quem doer, vamos ver o que vai vir para frente. Deus, agora estou nas tuas mãos, Deus. Isso assusta, né? As pessoas perguntam assim, como que é viver na dependência total de Deus? Eu pergunto, mas você não vivia assim antes? Você dependia de quem antes? Né? Mas eu entendo a pergunta, porque muitas das vezes a gente confia na nossa habilidade, Sim. A gente confia no nosso talento, nosso dom, nossos diplomas. Né? Eu estudei, então a gente tem um certo conforto. Então a gente confia nisso. Confia de que está dando certo por isso. Mas esquece que todas essas habilidades, essas coisas também veio do Senhor. Foi Ele que nos deu. Uau. Então Ele capacita aqueles que Ele chama.
Não chama ninguém desocupado também? E não chama ninguém desocupado. Não, essa é a melhor. Essa, Quanto mais ocupado, Não. mais. esse é algo, Você assim, quer. quando você pensa assim, a agenda tá impossível. Ele fala, faz mais aquilo ali. Você pode participar de mais isso daqui? Ó, isso aqui tá difícil de lidar com a igreja. Daí você conversa com o mais experiente e fala assim, Deus vai te dar mais trabalho, porque ele não chama quem está desocupado. E aí ele me manda assim, pastores para me cuidar, outros ministérios para poder aconselhar, para poder alavancar. Fala assim, mas nem eu estou naquele ponto que eu queria, e o senhor está de graça mesmo. Mas é isso aí. Mas olha só, é muito interessante isso que você também trouxe a questão do equilíbrio, né? Que temos que ter uma vida equilibrada. Você é o que você é dentro da igreja, no seu local de trabalho, na sua escola, na sua célula, onde quer que você esteja. E você inspira pessoas mesmo que você não saiba, certo? Mas hoje, olhando assim, num geral, para um crescimento da expansão da igreja, né? Qual é a sua visão, né? Para os próximos passos para o futuro da nossa igreja? Nossa igreja, Próximos anos, né? igreja da família Ceifa, né? Isso. Especificamente a nossa casa. Nossa casa. Nós entramos no modo de expansão já há alguns anos, né? Estamos com a igreja lá em Natal, estamos com a igreja em Moçambique, Uau. né? Já faz a 5ª reunião como igreja mesmo. Começou, como toda boa igreja, começou na garagem lá do pastor, pastor Luiz em Moçambique. Mas nós entendemos e imprimimos na nossa liderança que não somos pastores da congregação Ceifa, da igreja Ceifa, né? E da igreja da família Ceifa. Nós somos pastores da cidade. Uau. Nós temos que olhar para a sociedade como um todo. Em geral. E aí mas e as outras igrejas? Eu vejo como colegas de trabalho. Isso mesmo. Porque nós temos um desafio na nossa casa de ganhar 10% da cidade de Foz do Iguaçu. Isso são quase 30 mil pessoas. Então não é um desafio pequeno. Então, quando a gente vê que o desafio não é pequeno, fala, só pode ser de Deus, que ele não pede coisa pequena. É um Deus grande, né? Então eu olho para as outras igrejas e falo assim, não, é uma concorrência, né? Tipo, fosse negócio, Sim. seria uma concorrência. Não vejo concorrência. Que bom. Eu vejo parceiros de que a gente pode crescer junto, porque são muitas vidas. Né? Ainda mais numa cidade que nós temos hoje catalogadas 102 etnias. Então, ir por todo mundo e pregar o evangelho, aqui a gente pode pregar o evangelho que o mundo está aqui representado. Né? Então, deveria ter essa facilidade. Então, para os próximos anos, né, construir a nossa casa apostólica, nossa casa própria, né? Esse é um grande desafio que tem para frente. E não só isso, né? A gente já vê que essa casa, nessa pegada, ela vai ficar pequena em pouco tempo. Porque esse compartilhar da liderança, hoje nós somos 55 células, se eu estou bem atualizado. Então são 55 líderes que pastoreiam semanalmente. Isso em 2025, tá? Isso. É porque quem está assistindo depois pode seguir. 2025. Setembro. Nós estamos em setembro de 2025, né? Então daqui a pouco já atinge o alvo, né? E então estamos com essa expectativa dos próximos anos, mudar para essa casa nova, vai ter mais espaço, vai ter a igreja só das crianças, não, a salinha das crianças, vai ter um espaço que a gente está criando, que vai ser um templo para as crianças. Entendendo essa importância das crianças na família e eles terem esse espaço deles, assim, né, para fazer conforme e o jeito deles. Então, a gente está esperando esse crescimento. O crescimento gera mais trabalho. Então, naturalmente, humanamente, não devia querer crescimento. Vamos ficar aqui que está ótimo. A zona de conforto é boa, né, gente? Esse negócio está mudando, muita gente, bagunça de gente chegando, gente saindo, né? Então, problema para resolver. É só mais problemas, vamos dizer assim. Sim. Então, na verdade, é um sonho de Deus que Ele coloca no nosso coração de fazer com que essa casa seja uma referência e inspiração para outros na nossa sociedade. E gerar essa transformação genuína. Esse é o sonho. Esse é o sonho. Pode ser que não aconteça comigo, mas estou trabalhando para que os que vierem depois saibam exatamente onde pisar. Entrando, pastor, na questão o senhor falou sobre as crianças, achei um ponto bem importante, que é algo que a gente tem batido bastante, nesse cuidado com as crianças e com a nova geração, né?
Porque não é uma geração do amanhã, é a geração do agora. Já estão aí. Já estão agindo, já estão fazendo, né? Então, como é que o senhor tem visto a igreja nesse papel até da parte do cuidado com as crianças? Assim, não só a igreja como família Ceifa, mas a igreja de maneira geral. Você acha que está tendo esse cuidado? Você acha que precisa de uma atenção maior? Porque, como base, como família, né, precisa ter esse cuidado geral também, não só com os pais, né? Sim. O papel de cada um é bem importante nisso, né? O papel dos pais, o papel dos avós, o papel da família que frequenta ou pertence à igreja, né? Esse cuidado com as crianças porque as crianças hoje estão muito assim, os pais permissíveis, né? E alguns dentro da própria igreja. Das crianças é que decide as férias, por exemplo. O que elas querem. A criança que decide o que quer comer, aonde vai comer e tal. E esse negócio não dá certo. Esse negócio, essa falta de disciplina, essa falta de correção, essa falta de direção, pode caracterizar até falta de amor. Uau. É uma palavra dura de falar, mas é real, é real. Tem gente que usa até palavras mais duras quanto a isso, né? Mas é o que está acontecendo hoje. E aí essas crianças, elas crescem sem direção. Quando você vê eles criados no caminho que devem andar, muda a próxima geração. Sim. Né? Eu sou casado já há 32 anos, já, né? Passando aí para outra fase. Fui noivinho do O André foi noivinho no casamento. Privilégio, hein? E nós temos 3 filhos, estão todos adultos já. Né? 2 já estão casados, já estão na iminência de sermos avós, né? Eu e a pastora G. Então, assim, os meninos foram criados dentro da igreja. Foi livre das coisas lá do mundo, das influências que são más, que são ruins, né? Nós não poupamos, não foi criado dentro de uma bolha. Eles iam para a escola normal, eles queriam ir para as festas, queriam estar com os amigos, tudo normal. Mas muitas das vezes a gente tinha que usar a autoridade. Por que eu não posso ir? Sempre essa pergunta. Né? E os pais respondem, todo mundo está indo. Aí todo mundo já ouviu de uma mãe raiz, né? Você não é todo mundo. Isso mesmo. Mas a gente ia um pouco mais. Por que eu não posso ir, pai? Porque você me representa. Uau. Então, se você for lá, você vai estar desonrando a nossa casa, não a igreja, né? Igreja apostólica, mas a nossa casa familiar. Família. Quem vai ver lá vai falar, tá lá o Marcos Vinícius, tá lá o Samuel, tá lá o Rubens. Já falei o nome dos 3? Já falou os 3. Não, é os filhos do pastor. E eu nem era pastor nessa época que estavam crescendo, né? Mas mais do que representar a nossa casa, eles representam o reino de Deus. Isso. Eles se batizaram muito cedo, eles entenderam o chamado de cada um, entenderam os dons, os talentos, conquistaram dentro da igreja os seus espaços, não porque tinham os privilégios, mas porque realmente serviam e entenderam, tiveram suas experiências com Deus, e todas as correções, todas as disciplinas foram dentro da palavra de Deus. Então é um balizador que não tem como errar para qualquer pessoa, qualquer nação. E o resultado está aí hoje. São homens que trabalham, têm suas esposas, de bom caráter, que pode ser indicado para qualquer tipo de serviço ou atuação. São pessoas de bem na sociedade. E essa é uma estatística boa que a gente vê daqueles que são criados nesse caminho. Né? A história conta, não é porque foi na minha família. Então, tem uma saída para esse mundo? O Evangelho, a palavra de Deus, se apegar àquilo que Deus desenhou para as famílias. Uau, isso mesmo. Pastor, então, se a gente começar a se aprofundar mais, eu tenho uma curiosidade. Olha a curiosidade que eu tenho para ele. Se hoje você pudesse conversar com um personagem bíblico, né, alguém, com quem que você conversaria se tivesse essa oportunidade? Com Jesus, claro. Com Jesus, acho que é a primeira opção, né? Mas trazendo assim para uma, já tive essa até por causa do meu nome, né? Sim. Já tive essa curiosidade assim de conversar pessoalmente com Josué. Com Josué. Né? Porque no livro de Josué tem várias conquistas que ele conquistou, né? Que ele conquistou e que está lá registrado. Mas tem uma conquista que ele conseguiu que não está no livro de Josué. Se eu não me engano, são 7 ou 8. Mas a
a principal que eu achei que não está no livro foi ele conquistou a confiança de Deus, porque Moisés não falou, vem cá, Josué, e você vai ser discipulado, me observa aqui. Não teve isso. Ele teve fome e sede da presença de Deus. Moisés entrava na tenda, ele ficava lá de fora, ficava lá de plantão. Ele ficava o tempo todo, estou aqui para servir. Né? E a curiosidade era de conversar com ele e perguntar, né? Falou, o que te fez querer estar nessa posição? Porque não foi imposto, não foi nada. E depois se tornou um general e o substituto do líder principal. Simplesmente porque estava atento ao que Deus estava fazendo. Uau. Então, tinha essa curiosidade. Muito bem. Agora, falar com Jesus, tem muitas perguntas. Né? Muitas perguntas. Vai passar o filme lá, né? Mas peraí, vamos ver, vai conversar sobre esse assunto, né? Nesse momento aqui, como é que tá? Como é que eu estava, né? Como é que eu estava nesse momento, né? Passa a fita para mim. Olha só, que conselho você daria hoje para alguém que sente que tem um chamado, mas não sabe por onde começar, pastor? Uhum. Bom, poderia indicar um livro, Uma Vida com Propósito. Uau. Boa. Do Rick Warren. É um livro assim extraordinário. Eu li o livro com a expectativa que eu vou descobrir o meu chamado, vou descobrir o propósito. E o livro não responde isso, mas o livro te dá todas as dicas de por que você faz o que você faz. Por que você gosta do que você gosta. Por que Deus te constituiu com dons, talentos, todo mundo tem dons, talentos e um chamado. E como responder? O livro ajuda bastante. Mas principalmente a gente continuar fazendo algo para o Senhor, cada dia, passo a passo, dia após dia. Esse devocional ajuda. Fala, o que eu vou fazer hoje? Leia o devocional e tente colocar em prática. Vai te dar a direção, né, daquilo que você pode colocar em prática. Vou praticar porque é a palavra de Deus. E aí já é um crescimento. Porque na nossa vida espiritual, isso é bem interessante. Na nossa vida natural, a gente cria um ambiente, né? A gente está falando das crianças. Você cria um ambiente de proteção, você veste ela, você dá comida, você dá banho, você dá proteção, tem as horas certas para cada coisa e você não precisa falar, cresce, eles vão crescendo. Vai crescer naturalmente. Naturalmente eles vão crescer, você vai criar um ambiente. Eu tô com a experiência até rápido demais, tá crescendo. Vai devagar. Ali já fez 1 ano, né? Já fez 1 ano, já. Agora, no ambiente espiritual, não, vou ficar aqui na igreja. Se você está na igreja, qualquer que seja a religião, denominação, mas você está lá para cumprir uma tabela, porque eu sou obrigado, igual eu fui obrigado várias vezes, ou só porque eu faço parte daquilo, tem que estar, ou não tem crescimento. O crescimento vem diante da busca. Uma busca pessoal. Uma busca da presença. Uma busca da presença de Deus. De ler essa palavra e entender. É o único livro que você pode ler com o autor te explicando. Uau. Né? Mas tem autores que estão vivos, mas ele vai te dar um monte de ideia. É a Bíblia. Agora a Bíblia não. É Deus falando com você. E esse crescimento espiritual, ele é gradativo. Você parou de buscar, parou de crescer. Simples assim. Então, tem gente que está estagnado, né? Estagnado. Às vezes, 20 anos na igreja. Comigo não acontece nada. Mas também não busca nada. Então, quando a gente não quer nada, já chegou. Pois é incrível isso, né? Não é? E a gente parando para analisar, falando a nível de espiritualidade e família, né? Você trouxe a questão dos seus filhos estarem crescidos já, né? Hoje você tem um filho só em casa? Por enquanto, já estou trabalhando. Está trabalhando? Vou deixar ele ouvir isso. Já está namorando, já está querendo noivar. Daqui a pouco termina a faculdade, tá tudo certo. Já tem um negocinho dele e tal. Certo, né? Então, mas... Aí, falando nisso, você para pensar, você comentou que estava 32, né? Está 32 anos casado, tem 3 filhos, 2 já estão casados, um está, né, nessa fase iminente de casamento, né, aguardando os netos. E como é dirigir uma igreja, né? Como é dirigir uma igreja atuante, né? Com a sua esposa, caminhando ao lado dela, que o casal está sobre a mesma missão, mas nós sabemos que a nossa pastora, ela é uma conferencista, ela é reconhecida, né, em muitos lugares pelo trabalho dela, né, e você também. Mas como que é, assim, essa vida de casal, assim, com uma esposa tão atuante, assim, né, tão requisitada? Conta para nós. É maravilhoso, né, porque durante muito tempo ela precisava da permissão do marido.
Agora ela precisa da permissão do pastor e do marido, que está na mesma. Uau! Coisa boa, hein? Então a gente busca trazer um equilíbrio na nossa agenda, né? Sim. Para ter por exemplo, quando eu assumi a igreja, eu instituí o Dia da Família. O dia de folga era geralmente na segunda-feira. Sim. Era o dia que nós não abríamos mão de almoçar junto todos os dias, né? Fazia devocional com os meninos e tal. E na segunda-feira era o dia de sair com a família. Cada semana um escolhia o que ia fazer. Olha que interessante. Vamos pro Pesca e Pague. É uma estratégia, né? Vamos pro shopping, vamos para o lugar que gaste menos. Fica muita boca, né? Então era 5, né? E grande, né? Era 5, daí começaram a namorar, era 6, os amigos 7. Assim, vai aumentando a família. E assim vai. Então a gente concilia dessa forma. Né? Ano passado a gente viveu algo inédito, eu e a pastora, né? Ficamos com um ninho vazio. Uau! Literalmente, até nosso cachorro foi roubado. Até o cachorro, gente. Até o cachorro. Né? O Samuel casou, o Marcos Vinícius já tá fora de casa, e o Rubem passou um ano em São José dos Campos, lá na IC. Então nós ficamos com a casa vazia. Uau! O que a gente percebeu? Nós nos afundamos no trabalho. Nossa. A hora que a gente viu, deu um ritmo louco para a igreja. Aí meu discipulador pegou, fez um mapa, né? Explicou, desenhou. Conversei uma tarde com ele e falou assim: de tudo isso daqui, maravilhoso. Mas que dia que vocês estão tirando folga? Uau. Você vai marcar umas férias agora. Por isso que eu tô meio bronzeado, porque foi obedecer. Fui obedecer meu discipulador, né? Vai tirar pelo menos uma semana de férias. Pelo menos 30 dias de férias no ano você tem que desenhar para tirar. Fracionado, mas tira. Tem que tirar. Porque a gente percebeu que a gente estava no desequilíbrio, porque não tinha mais compromisso em casa. Então a gente vinha naquele ritmo de ter com alguém em casa, ter que fazer comida, não sei o quê. Aí não de repente nem cachorro para dar não tinha nem cachorro. Nem o passarinho para dar água lá, né? Só plantinha. E aí também o cuidado um com o outro. Nós, nas datas especiais, nós também fugimos, né? Para algum lugar, jantares românticos, essas coisas. Coisa boa. Isso vai alimentando o casamento. Porque que exemplo nós vamos dar como família, para as famílias, se a nossa não tiver harmonizada, estruturada. Então, assim, é um grande desafio conciliar essas agendas, porque a pastora, como você falou, se eu deixar ela fica 6 meses fora. Né? Então a gente concilia, né? Às vezes viagem com atender algum pastor, com um passeio, alguma coisa assim. Então a gente busca esse equilíbrio o tempo todo. Une o útil ao agradável, exatamente. Né? Então é interessante isso, porque a gente tem visto que a igreja ela tem tudo para crescer, né? Mas em tudo tem que ter equilíbrio. Igual tudo me é permitido, mas em tudo me convém, né? Diz a palavra. Mas nós temos que entender que esse equilíbrio é o principal, né? A gente olha, nós estamos trazendo você como o nosso primeiro convidado oficial, trazendo nessa parte da espiritualidade, né, André, e da família, que tem que ter esse equilíbrio, mas também vamos trazer outros convidados, trazendo isso na área de trabalho, na economia, educação, finanças, comunicação, porque nós queremos trazer um apanhado geral de como é importante, né, claro, primeiramente a espiritualidade, né, estar em dia, em ordem, e as demais coisas para que haja um crescimento em todas as áreas, né? E como pastor, falando assim, e hoje, né, se você fosse dar um conselho para alguém, né, para alguma pessoa, né, ou algum discípulo que está com a vida assim um pouco desregrada, que a pessoa não consegue entender o contexto, que ela está em excesso de um lado, e todo excesso esconde uma falta, né? Uhum. E como que ela poderia reequilibrar essa vida dela? Podendo ser um exemplo na área da finanças, na área da saúde, né, que é muito importante, né, nós caminharmos também nessa área, ou na área espiritual. O que você poderia dizer para nós hoje sobre isso? Meu conselho, e provavelmente as pessoas entram nesse espiral, né? É uma espiral. Uma espiral de coisas que não traz satisfação, porque caminha sozinho. Porque caminha sozinho. Geralmente é porque está caminhando sozinho, quer provar algo para si mesmo, ou para alguém, ou se sentir pertencente também, né? Ou se sentir aceito, né? Se sentir aceito, isso. Né? Então isso é perigoso, de querer caminhar sozinho.
Por quê? Porque se der certo, fui eu. Se der errado, Deus não me ajudou. Uau. Então, se você caminha com alguém, e esse alguém pode ser um tutor, pode ser um discipulador, alguém mais velho que você confie, que possa lhe dar conselhos, porque, assim, o pastor Carlito Paz tem uma máxima, né, que ele fala. Ninguém faz nada grande sozinho. E se fizer sozinho é porque não é grande. Então, às vezes, nós estamos querendo provar algo que, e daí? Porque também chegar num sucesso ministerial pode ser bem relevante, mas se manter lá é quase impossível. Então, a gente precisa ser o que a gente é. Nossas fragilidades, nossos defeitos, nossas carências, né, naquilo que nós não somos tão bons. Por isso a equipe é tão importante. Esse podcast aqui está acontecendo porque tem uma equipe que sonhou e estava sonhando literalmente, mas estavam assim ávidos por começar, né? E dentro de mim eu falo assim, esses são loucos, é mais uma coisa para ter, mais um trabalho, né? Mais um trabalho na vida para fazer. Trabalho de tempo para fazer, né? Tem quase nada para fazer. Eu conheço a agenda de todo mundo, falo assim, não cabe isso, mas é aquilo que Deus não chama de desocupado. Então, isso com certeza vai abençoar muitas pessoas, mas respondendo a sua pergunta não caminhe sozinho. Procure alguém que você confie para abrir o coração, para pedir conselhos, né? De preferência, se você é um pastor ou um homem que você confia, se for uma mulher, uma pastora que você confia, alguém que você possa abrir o coração. E só de compartilhar a gente já divide as cargas. E é curado, né? E é curado. Assim, a gente estava, usei o exemplo do nosso tutor, nosso discipulador, né? Eu levei o mapa do jeito que estava, eu falei, estou abafando aqui, né? Aí ele pegou uma plaquinha escrita assim, já. Tá escrito já, literalmente. Mesmo? Já, e tinha um negócio embaixo. Mas era uma plaquinha que estava lá no escritório dele. Ele pôs no mapa assim, pegou e falou, isso aqui, ó. Pá. E era o dia de folga que a gente tinha deixado de lado. Falei assim, não, pode retomar, porque isso aqui é a saúde espiritual, é o equilíbrio. Ele falou de tudo isso daqui, o que me preocupa é isso. E eu estou falando de uma pessoa que tem 42 anos de experiência ministerial. Falei, então eu não vou errar no que já erraram. Eu acho que assim, quando você erra naquilo que você não sabe, beleza. Agora errar em coisas que já erraram, para mim é burrice. Atestado de burrice. Falei, então não quero. Não precisa errar, né? Eu acredito que isso aí vai dar ruim. Então, a gente corrigir isso daí. Corrigir a agenda para poder... E a agenda não para, a igreja continua vibrante, continua atuante. Tanto que domingo, né, dia 31, né? 31, é isso. Nós ficamos uma semana fora e teve o batismo, 10 pessoas se batizaram, né? Teve as celebrações normais, né? Mercado. A vida continua. E não pode achar que o mundo vai parar se a gente não estiver aqui. Não, bem pelo contrário. É pelo contrário, até porque eu acredito que o intuito dos pastores principais é preparar outros pastores, outros líderes, outras pessoas, igual nós vemos isso na igreja, né? Dos jovens, das crianças. Nós fazemos parte disso. Nós fazemos parte disso. Então, para que todos caminhem junto, para que não é o sucesso de uma pessoa só, de uma liderança Exatamente. só. É de uma comunidade, de uma igreja, né? Que auxilia a família, que auxilia as pessoas que estão vindo com sede, né, em fome de Deus, para que elas cresçam, expandam a palavra, e daí, consequentemente, nós estávamos falando delas, façam diferença onde elas estão plantadas. Exato. Essa é a grande sacada, porque assim, as pessoas são cartas lidas, né, pastor? Exato. Mas elas são cartas lidas, não é só dentro da igreja, tá todo mundo bonitinho, né, lá, a gente fala... Não é no Instagram. No Instagram também, mas é dentro do local na qual ela está inserida, sendo sua família ou no local de trabalho que você faz. Nem todo mundo é chamado para o pastoreio. Isso, exatamente. Isso é importante. Por isso que essa questão da cosmovisão, das áreas da sociedade, ela ficou bem clara para nós assim, porque eu e a pastora, nós já fomos empresários. Nós já migramos, né, de empregados para empresários, e quando éramos empresários, a gente, ainda sem as crianças, nós liderávamos jovens na igreja. Já o trabalho desde sempre. Então, células, sempre envolvido com o trabalho eclesiástico. Sim. Mas tínhamos o nosso trabalho secular. E aí a gente foi entendendo que aquela área não era para nós.
E Deus foi sinalizando, foi trazendo para atuar dentro da igreja, que é essa área da sociedade do ensino, onde a igreja não é o ponto final da coisa, é o ponto de partida, na verdade. Então você vem, aprende e volta para lá praticar. Então nós estávamos na área da sociedade que envolvia o comércio. Nós migramos para a igreja, né? A família todos têm família. E a pessoa por mais assim desalinhada com a família, quando a coisa está ruim, quando o negócio pega, quando você não sabe para onde ir, a gente tem só a família para contar. Verdade. Ah, não, mas eu não posso contar com a minha família. Aí a gente vê essas pessoas de uma forma, uma carência, que ela pode encontrar isso na família espiritual, que é a área da sociedade da igreja. Sim. Que daí, assim, você não vai encontrar um pai, uma mãe biológico, literal, mas você vai encontrar um pai que não falha com você, que é o pai que está no céu. Aí as pessoas procuram perfeição na igreja, mas como todo segmento, não vai encontrar perfeição. E aí no meu conselho se achar um lugar que é perfeito, não vai para lá, para não estragar, porque não tem ninguém perfeito. Então, as áreas da sociedade, por exemplo, nós estamos aqui na comunicação. Sim. Então, você pode servir na comunicação sem ter esse chamado eclesiástico. Mas aquilo que a igreja treina, porque uns foi chamado para apóstolos, para pastores, para mestres. Isso mesmo. Tá? Todo aquele chamado tem um propósito de ensinar a igreja. Então, a pessoa pode ser um empresário e ela pode profetizar, ela pode orar, ela não vai transformar o seu negócio numa igreja, mas ela vai transformar num ambiente cristão, num ambiente onde Deus pode atuar, onde Deus pode ser o sócio dele. Uau. Onde Deus pode direcionar todas as coisas, porque ele atua nessa área da sociedade. Parece que o comércio, as artes, a comunicação, a política, parece que está tudo entregue na mão do inimigo. E não é justamente ao contrário. É porque a igreja se apartou, né? A igreja se recolheu nisso, a igreja ficou muito para dentro. Então, qual que é a nossa proposta? Respondendo ainda aquela que você perguntou sobre o sonho. É que a igreja realmente saia das quatro paredes e vai atuar na área que for precisa. Mas como que ela vai atuar lá? Treinando pessoas para ser político, conforme o papel que Deus deu, a área de influência dele. Sim. Na área das artes, na área da comunicação, da educação. Então, a igreja tem que estar alcançado lá, não é pastores fazendo, mas membros dessa comunidade fazendo esses papéis, atuando naquilo que foi chamado, com o seu dom, com o seu talento. Então, essa cosmovisão tem a ver com isso. Uau. Então, esse entendimento. E a Bíblia está recheada disso, né? A gente falou aqui de Jetro. O Jetro, ele criava lá as suas ovelhas, seu gadinho lá, né? E ele deu um conselho magnífico pro genro dele, né? Para Moisés. E o primeiro RH do planeta apareceu aí, né? Ele falou, adquira os recursos humanos. Eu falei, mas de onde ele tirou essa experiência? Né? Então foi sabedoria que Deus deu e foi usada ali naquele momento e que transformou a nação que é hoje, né? Uau, interessante. Por um conselho que foi acatado. Então, você pode atuar em todas as áreas. Né? Interessante que, né, a gente fala muito da área de influência da igreja, mas a igreja, como nós conhecemos hoje, nessa época, a igreja eram as pessoas. Sim. Né? Se você vir visitar aqui a Igreja Safe, na rua Santos Dumont, 1195. Você não mexe aí, gente, estou percebendo. Você vai encontrar um prédio até arrumado, até bacaninha, né? Tem estacionamento, tem lugar para as crianças e tal. Mas se sair todo mundo daqui de dentro, é só um prédio. É só um prédio, então, só uma estrutura. A igreja são as pessoas. São as pessoas. Nós somos a igreja. E quando nos reunimos, o poder de Deus se manifesta, a graça se manifesta, o favor de Deus se manifesta. Uau, que lindo isso, né? Pastor, agora uma curiosidade aqui que nós gostaríamos de saber. Se você não fosse pastor, qual a profissão que você teria? Eu tentei ser policial. Olha o tamanho dele para ser policial, né? Eu queria muito ser policial, mas eu vejo que as orações da minha mãe não deixaram. Não deixou. Porque eu fiz teste para a polícia militar, não passei. Tentei entrar para a polícia rodoviária, também não fui chamado nem para fazer o teste. Uau. Fiz várias inscrições e
Aí um dia eu tive curiosidade, falei, mas a senhora tá orando para mim não ser polícia? Você perguntou para ela? Perguntei, ela falou assim, Deus me livre você com a arma na mão. Essa foi a resposta dela. Mas tinha algo interessante quando eu fui consagrado chamado ao Santo Ministério, minha mãe recebeu o convite e minha irmã mais velha tem 7 anos de diferença de mim. Quando ela recebeu o convite, ela mandou um áudio no grupo da família, fazendo maior festa. Olha aqui, mãe, glória a Deus, aquilo que Deus profetizou sobre a vida dele e tal, tal. Que a minha história de vida, Deus mudou meu nome quando eu nasci. Uau. Foi bem interessante isso. Eu nasci em São Paulo, num bairro que a polícia não chegava lá. Você nasceu em São Paulo também, pastor? Nasci em São Paulo. Hermelino Matarazzo. Ah, que legal. 1969, pensa como que era aquele lugar. Aí o carro não descia onde a gente morava. Então o parto foi em casa. E eu nasci sufocado. E cordão umbilical rolado no pescoço, com essa coisa toda. E estava desfalecido. E uma tia minha, que frequentava a igreja, começou a orar. E parou a oração e falou assim, Deus quer mudar o nome desse menino. E falou para minha mãe, né? Falou assim, mas que nome que é para colocar? Para você colocar um nome bíblico. Entregou a Bíblia para minha mãe, que ela era semi-analfabeta. Ela entregou a Bíblia para minha mãe e falou, procura um nome aí. Minha mãe folheou. Uau. E ela olhou e falou, gostei desse nome aqui, Josué. Minha tia falou, disse que é minha irmã contando, né? É um grande general. É um general, homem de Deus. Ele substituiu Moisés. Ela conhecia a história, não por ler, mas por escutar, na igreja. E aí minha mãe falou assim, bom, então vai ser esse nome, vai ser Josué. Então tá bom. Daí, quando concordaram, ela começou a orar e começou a voltar a cor. Diz que eu comecei a chorar de fome, começaram a dar mamar. A fome não parou até hoje. Tá a luta com essa fome aí. Mas juntos, todo mundo. A minha irmã escutou a minha tia profetizando que eu ia ser um grande homem de Deus, Uau. Que eu ia liderar aí, não sei o quê, não sei o quê. E na minha caminhada, minha jornada escolar, né? Na minha tempo de escola, eu sempre pegava as turmas mais bagunceiras. Era a quinta B, era a sexta, não sei o quê. Uau. E eu sempre falava para minha mãe, eu sempre recebemos reclamação da diretoria, dos professores, que a minha turma sempre é a mais bagunceira. Minha mãe falou assim, você não desconfia de nada? Daí eu falei, será que eu sou o pivô da bagunça? Aí ela, depois com o tempo eu descobri que eu aprendi não, naturalmente eu liderava a bagunça. Uau. Então, se você não responde o chamado de Deus para fazer o que é a coisa certa, você vai fazer a coisa errada. Porque tem a ver com o dom e tem a ver com o talento. Então, eu já influenciava, já liderava da forma errada. Né? E daí, quando eu vim para Jesus, ele falou assim, você vai ministrar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu falei, mas eu sei fazer piada, eu sei fazer bagunça. Então, é um processo, né, de aprendizado, mas aquilo foi profetizado, foi tomado posse no seu nascimento. Minha família, no meu nascimento, e aconteceu 45 anos depois. Uau! Olha só, você trouxe você fez uma colocação falando que quando teve esse acontecimento no seu nascimento, a sua tia, né, ela trouxe ali uma direção da mudança de nome, trouxe uma colocação para procurar um nome bíblico, né? E é tão interessante, se você parar para pensar, nós iniciamos esse podcast falando sobre o quê? Sobre a importância, né, da espiritualidade na família. Então, mesmo naquela época, elas não tendo todo o conhecimento, mas o lar, né, representa ali a família, elas trouxeram essa direção que culmina até hoje, né, naquilo que nós estamos vivendo. Eu nunca imaginava ser o pastor da minha mãe. Minha mãe me ensinou a palavra. E aquilo que elas declararam lá atrás, ele vive hoje, como que a palavra tem poder, né? É tão interessante isso. Por isso, pais profetizam coisas boas sobre seus filhos, sobre a sua casa, sobre seus negócios, isso sobre sua esposa, seus cônjuges, né? Sua esposa, seu marido. Porque o brasileiro tem mania de reclamar. Reclama de tudo, inclusive das suas próprias coisas. Então, quando a gente abençoa, Deus pega essas palavras. Isso é importante falar isso aqui também, porque as nossas palavras, elas são palpáveis no mundo espiritual. Por isso das orações.
E aí, todas as palavras, sim, palavras de maldição, palavras torpes, palavrões, é ferramenta na mão do inimigo. Uau. E palavras de bênção, palavras de empoderamento, palavras bíblicas, é ferramenta, as nossas orações. A Apocalipse descreve que tem uma taça cheia das orações dos santos. Então, é ferramenta na mão de Deus para nos abençoar. Uau. Então, o que a gente está proferindo mais? Coisas boas, coisas ruins. Ou coisas ruins, né? É bem interessante isso para a gente analisar e lembrar desse contexto espiritual, como é importante, né? Nós proferimos a fé dentro do nosso lar, dentro da igreja e da sociedade, né, André? E lembrando desse povo que Moisés direcionou aí, por conta da murmuração, pereceram no deserto. E entrou só 2, né? Daquela geração. Dessa turma toda entraram 2 na Terra Prometida. Josué e Caleb. Olha só. Olha o fechamento. Olha o fechamento aí. Isso que a gente não combinou nada, né? Olha só que interessante, né? Pastor, eu gostaria de te pedir uma mensagem final, né? Para você deixar aqui registrado no nosso primeiro podcast, né? Para as pessoas que vão nos assistir, nos ouvir. Deixa uma mensagem para nós hoje. Eu queria ler um texto, então. Então leia um texto. Que eu considero que é o Salmo da Família. Deixa eu colocar o óculos aqui para ler. Não tem jeito, né? Óculos. Salmo 128. Salmo 128 diz assim: Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Bem-aventurado significa felizes, né? Sim. Lembra do Monte das Bem-aventuranças? Está lá. Você que é bem-aventurado, você que anda nos caminhos, você comerá do fruto do seu trabalho, será bem-aventurado e próspero. A sua mulher será como uma videira frutífera. Videira fala de alegria. Videira produz uva, que é símbolo da alegria, né? O vinho é símbolo da alegria na Bíblia. A sua mulher será como uma videira frutífera dentro da sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira. Oliveira é aquela que passa de geração para geração. Uau. Que você possa ver seus filhos, seus netos, seus bisnetos. E oliveira fala de continuidade. Então, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa, da sua mesa. Assim será abençoado o homem, a mulher, a pessoa que teme ao Senhor. O Senhor abençoa ele desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E que você veja o filho dos seus filhos e que haja paz em Israel. Se a gente for aqui colocar geograficamente, é sua cidade, seu estado, a sua nação. Uau. Que essa palavra encontre pouso no seu coração e você seja esse homem, essa mulher bem-aventurado, bem feliz por servir ao Senhor, por estar nos caminhos do Senhor. Uau, que palavra, hein? Que primeiro podcast, hein? Que coisa boa, hein? Primícia. E nós queremos agradecer essa primícia, pastor, né? Agradecer esse episódio que você esteve aqui conosco, gravando, esse tempo que você compartilhou conosco. Um prazer estar com vocês. Que bom, a gente fica bem feliz, hein? Vamos deixar os recadinhos finais para lembrar agora? Isso, eu mesmo. Essa semana do lançamento do podcast, nós vamos ter a nossa conferência global aqui na nossa casa. Então, você que é de fora, você também pode ter um acesso, você pode entrar em contato com a gente, você vai ter um acesso especial, exclusivo, você vai poder participar mesmo de longe, não conseguindo estar. Então, você pode entrar em contato com a gente vai passar a forma e a ferramenta, mas você que é daqui de Foz, que é daqui da região, daqui de perto, você pode vir participar conosco presencialmente, tenho certeza que vão ser dias inesquecíveis, do dia 10 ao dia 13. Essa semana do podcast mesmo, 10 a 13 de setembro, aqui na Igreja Safe, na Rua Santos Dumont, 1195, em Foz do Iguaçu. Então vem participar conosco. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para que você possa entrar no site, para que você possa se inscrever e possa vir participar conosco. Vão ter grandes homens, além do pastor que nos ministrou, também a pastora G, mais o pastor Odilon, o pastor Domingos, o pastor Mário Ruiboto, Jetro Paiva, meu Deus do céu, como é que é aquele dos Estados Unidos que vai vir também? O esqueci o nome do Mike Beer também, que na área de negócios é gigante, expansão do reino. Então, tem muita coisa para você poder receber. Então, já aproveitando, fazendo esse anúncio aqui, bem importante, para a gente poder estar nesses dias, dia 10 a 13. Nós esperamos conseguir gravar com todos esses homens. Tentaremos.
Tentaremos. Estaremos no ar, né? Worldview Podcast. Tentaremos gravar com todos. Então, assim, vamos tentar colocar e trazer eles aqui pra gente, pra conversar um pouquinho. Mas o mais importante é você vir e participar desse tempo. Bom, e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, aqui no canal da Igreja da Família Safe. Ative o sininho de notificação para que você não perca nenhum conteúdo. Além dos conteúdos do podcast, também conteúdos de ministrações que temos durante a semana. Em breve nós teremos uma programação totalmente online de celebração. A gente já teve experiências, vamos voltar com um novo formato também ali pós-conferência. Então se inscreva no canal. Esse podcast, ele vai toda segunda-feira de 15 em 15 dias às 19 horas. Então hoje dia 8, que está saindo esse podcast, o próximo será no dia 22 e assim sucessivamente. Então, para até a gente pegar o ritmo, será de 15 em 15 dias. Se vocês gostarem, deixem nos comentários se vocês quiserem semanal, né? Quem sabe? Nós estamos aqui, né? À disposição, nós estamos aqui. Para servir, né? Exatamente. Porque eles estão trabalhando bastante, né? Se não gostar também, vai vir. Vai melhorando. E vai melhorando, é verdade. passa para outras pessoas, gostando ou não gostando. E também você pode seguir a gente na nossa página no Instagram, que é Worldview Podcast, para que você possa ali também conversar com a gente, compartilhar e seguir, né? Que a gente vai colocando alguns conteúdos. Temos uma equipe que vai estar trabalhando nisso, uma equipe que não para. Além desse, temos o da igreja. Enfim, são várias coisas. Mas se inscreva, participe conosco. E esse foi o nosso segundo episódio, o primeiro oficial aqui no nosso estúdio. Que gostoso. Ai, agora eu tô me sentindo bem à vontade nessa cadeira aqui, gente. Tá muito bom o negócio. E é isso, pessoal. A gente quer agradecer cada um de vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Shirley, pastor, dá o tchau aí pra galera. Tchau, pessoal. Até a próxima, né? Nós estamos aqui com uma grande expectativa, olhando para cima. É muita câmera aqui, gente. Você tem noção quanta câmera que é, né? Vou contar nos bastidores para vocês em algum momento. Mas nós agradecemos, né? Esse tempo que nós tivemos aqui juntos. E com certeza estamos já ansiosos pelos próximos, né, podcasts que virão agora, né? A partir do mês de setembro. Obrigada, pastor, pela sua presença. Obrigado a todos. Parabéns para vocês, né, André, Shirley. Idealizaram, né? Tantos outros da equipe, estão de parabéns. Obrigado pelo privilégio. Beijo no coração de todos. E até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.